Salve Maria, meu nome é Davi Luzetti e esta é a sexta aula dos 12 dias preliminares da consagração total a Nossa Senhora, a escravidão a Jesus pelas mãos de Maria, onde eu divido as minhas reflexões sobre o livro, a gente conversa, tira dúvidas, responde questionamentos frequentes e se prepara rezando a Virgem, Mãe de Deus, que pode ser feita essa consagração a qualquer título de Nossa Senhora, desde que você reze os 33 dias antes dessa festa. Para quem está acompanhando ao vivo, iremos fazer a Nossa Senhora de Guadalupe, né? Mas que pode ser feita a qualquer momento. Se você acompanha ao vivo, muito bem. Se você também está acompanhando por gravação, não tem problema nenhum também, tá ok? Então, hoje nós vamos falar da sexta aula, que é o parágrafo 39 ao 50. Essa aula que eu até pensei em dividir em duas partes, mas que também não vai ter tanto tempo assim disponível, né? Então, precisamos. É, bom, vocês sabem, é obrigatório ler o livro, né? Aqui é a nossa partilha, a nossa reflexão, né, diária sobre a Mãe de Deus. Então, nada substitui a leitura do livro. Então, nós vamos falar hoje da segunda consequência de se consagrar à Virgem Mãe de Deus. A primeira, que ela é a rainha do coração. E nós vamos falar hoje que Maria é necessária aos homens para chegarem ao seu fim último. Então, qual que é o fim último do homem? Essa pergunta, que é muito filosófica, por sinal, faz as pessoas refletirem, principalmente o que significa fim, né? Porque aqui nós estamos falando de propósito, de finalidade, do para quê, do objetivo, né? Então, hoje as pessoas vivem só no aqui e no agora, hic et nunc, né? Só no prazer imediato, e não pensa no fim último, no para quê de todas as coisas. Acha que o fim do homem é a morte. É engraçado, nós não temos dúvida nenhuma de que todos nós vamos morrer, e nós sempre nos assustamos com a morte. Isso é algo muito passível de reflexão, porque existe algo em nós que estranha a morte. É claro que isso tem um indício de explicação, porque a nossa matéria, o nosso corpo, ele é pó, mas a nossa alma é imortal. Quando uma pessoa ela existe a partir da fecundação, ela nunca mais vai morrer. Ela para sempre vai existir. Mesmo que ela morra ali no ventre da mãe, a alma é imortal. Não é? Então, quando a gente entende o mistério da vida, que a alma não vai morrer, nós viveremos eternamente, as coisas podem mudar um pouco de figura, né, de reflexão, que tem a ver com essa segunda consequência de hoje. E nós vamos destacar três situações do fim último. Nós vamos perceber que Nossa Senhora ela é necessária para a gente conseguir a nossa salvação. A gente vai perceber que ela é necessária para quem quer buscar uma perfeição particular. Lembra do ser de santos, esse imperativo de Deus? Para quem deseja a santidade, a Virgem Maria ela é necessária. E ela é necessária nos últimos tempos, numa visão mais escatológica. E que nós estamos cada vez mais próximos dos últimos tempos, né? Existem vários fundadores de religiões, aí, de seitas, que tentaram adivinhar o fim do mundo, né? Sendo que o próprio Jesus disse que só o Pai sabe a hora. Enfim. Vamos falar primeiro sobre a salvação. Olha essa frase de São João Damasceno, que interessante. Vou até aumentar um pouco a letra, porque, nossa, é uma frase muito interessante. Olha só. A devoção à Virgem Santíssima é uma arma
que Deus concede àqueles que quer salvar. A devoção à Virgem Santíssima é uma arma que Deus concede àqueles que Deus quer salvar. E aí você pode se perguntar assim, mas Deus não quer salvar a todos? E muito provavelmente sim. Por isso que na cruz ele em João estende a sua mãe a todos. Só que da mesma forma que a salvação ela tem uma característica objetiva e uma característica subjetiva, ou seja, Cristo já fez o ato de salvação, porém ainda precisa da adesão, que não é um aceitar Jesus e pronto, acabou, mas é uma adesão que tem que ser persistida até a morte, porque somente aqueles que perseverarem até o final será salvo, diz a palavra de Deus. Da mesma forma, a Virgem Maria, ela está ali de braços abertos para acolher todos aqueles que desejam, mas muitos recusam voluntariamente a Virgem Mãe de Deus. É uma pena. Segundo ponto, a perfeição. Então é uma da finalidade do ser humano, né? Hoje o meu vizinho virou para mim e disse assim: Davi, você já percebeu que, sei lá, depois de um tempo parece que a gente não tem mais o que fazer na vida? E eu falei assim, não, mas eu não. E é engraçado, porque quando você não tem essa perspectiva de perfeição, de busca de perfeição, ao mesmo tempo que você quer que essa vida acabe logo, você quer ter tempo suficiente para você trabalhar com temor e tremor na salvação, né? Mas você quer a todo custo que Deus permita um tempo hábil para você ir se aperfeiçoando, para você receber as graças e méritos no paraíso. Né? Da Virgem Maria depende essa união com Deus. Né? Dela depende. É ela o paraíso terrestre do qual Adão foi expulso e agora só deixa os seus entrar. É como se a Virgem Maria colocou aquele anjo, né, no paraíso terrestre, né? A Sagrada Escritura vai narrar isso no Jardim do Éden. É como se a Virgem Maria agora fosse esse novo paraíso terrestre e permite a entrada de todos aqueles que, pela graça, desejam reconciliar-se com Deus. Isso é muito bonito, né? E aí aos poucos precisamos buscar aquilo que em Adão perdemos, toda essa graça. Aliás, a graça santificante da cruz que nós temos e nós podemos, inclusive, na Eucaristia, por exemplo, nem mesmo Adão teve essa graça, porque ele tinha dons préternaturais, né? Mas ele não tinha os dons sobrenaturais. Né? Nós temos graças maiores até da de Adão e Eva. Então isso é importante também frisar. E ela é necessária aos últimos tempos, que está cada vez mais próxima. Ué, se não está mais próximo, cada dia está mais próximo do fim do tempo. Agora, o que vai acabar primeiro, né? O mundo ou nós? Ué, não importa. Importa que a cada dia está mais próximo do fim. O pior cego é aquele que não quer enxergar. E pela Virgem Maria começou a salvação do mundo. A encarnação de Jesus, ela é ali a obra. É por ela que vai levar o fim do tempo, porque Deus tem o seu modo de operação. Então isso é interessante demais, né? Deus quer revelar agora Maria nos últimos tempos. Por isso que vem crescendo essa devoção. Uma pena que muitos vêm encarando somente como uma moda, mas não é essa a intenção. A intenção é que cresça e nasça os verdadeiros apóstolos dos últimos tempos. Nós vamos ter alguns pontos que vamos falar somente disso. Mas não podemos deixar de dizer que é o tempo da graça. Só não encontra Maria quem não a procura. E só não a procura quem não a conhece. E só não a conhece quem não a deseja. Então, quanto mais Maria for conhecida, mais Jesus será adorado e glorificado. Pois essa é a sua missão. As pessoas têm medo de honrar Maria, achando que ela vai ofuscar a glória de Deus, quando é o contrário. Quanto mais honra você der a Maria, mais você adorará a Deus.
Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. É o tempo da graça, é o Kairos. É o tempo da Virgem Maria, é o reino da Santíssima Virgem. É o reino de Cristo sobre a terra. É o reino dos últimos tempos, é os apóstolos dos últimos tempos. Esse é o tempo da graça, né? Bom, os vídeos não substituem a leitura do livro. Assistir às orações não substitui você rezá-las, tá bom? Então vamos fazer nossas orações de hoje. Vamos pedir o Espírito Santo Criador. E na próxima aula eu vou falar sobre a Virgem Maria ser a maior inimiga de Satanás. É um vídeo muito interessante, tá? Então vamos lá. Vinde, Espírito Criador, visitai as almas dos vossos, enchei de graça celestial os corações que criastes. Sois o divino Consolador, o Deus, dom do Deus Altíssimo, fonte viva, o fogo, a caridade, a unção dos espirituais. Com os vossos 7 dons, sois o dedo da direita de Deus, solene promessa do Pai. Inspirando nossas ações, acendei a luz nos sentidos, insuflai o amor nos corações, amparai na constante virtude a nossa carne enfraquecida. Afastai para longe o inimigo, trazei-nos prontamente a paz. Assim, guiados por vós, evitaremos todo mal. Por vós explicar-se-á o Pai, e conheceremos o Filho. Dai-nos crer sempre em vós, o Espírito do Pai e do Filho. Glória ao Pai, Senhor, ao Filho que ressuscitou, assim como ao Consolador, por todos os séculos. Amém. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos certamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E agora, honra Mãe de Deus. Ave do mar estrela, de Deus Mãe bela, sempre virgem da morada celeste, feliz entrada. Ó tu que ouviste da boca do anjo a saudação, dá-nos paz e inquietação, e o nome de Eva troca. As prisões aos réus desata, e a nós cegos alumia. De tudo que nos maltrata, nos livra, o bem nos granjeia. Ostenta que és mãe, fazendo que os rogos do povo seu ouça aquele que, nascendo por nós, quis ser filho teu. Ó Virgem especiosa, toda cheia de ternura, extintos os nossos pecados, dá-nos pureza e brandura. Dá-nos uma vida pura, põe-nos em via segura, para que a Jesus gozemos e sempre nos alegremos. A Deus Pai veneremos, a Cristo também, e ao Espírito Santo demos aos três um louvor. Amém. É isso. Fico muito feliz de estar compartilhando com vocês esses dias, essas catequeses, que vocês sabem que o que me motivou muito é meu filho, né? Então, se vocês têm qualquer dúvida, qualquer situação, pode colocar nos comentários ou pode me procurar no Instagram, tá bom? Deus nos abençoe, os anjos nos protejam e salve Maria.